Olá, pronto? Agora me ouvem? Agora sim. Bem, como eu estava dizendo, a Casa de José Xavier, né, o nosso grupo da fraternidade, sempre nos acolhe, né, com o esclarecimento, com o consolo, e que possamos, ao adentrar aqui sempre, sentir a presença de Jesus, desde lá fora, na porta que nos é aberta, até nesse amplo salão, que sintamos, né, a presença de Jesus nos recebendo, passando por nós. Se alguém tiver com alguma dor física, emocional, tiver com alguém com problemas, um familiar, tiver mesmo se sentindo angustiado, que Jesus com certeza possa acalmar seu coração, envolvê-lo, trazer a paz que sempre está na proposta de Deus para nós. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos, como no educandário, nos educar. E que possamos sentir, onde estivermos, como o nosso grande lar, nossa escola e nosso educandário. E quando nos propomos a vir aprender um pouquinho mais através da doutrina, que ela possa intensificar esse sentimento de acolhida, esse sentimento de fraternidade, de irmandade e de filhos de Deus que somos. Como eu estava dizendo, hoje não seria eu a explanar, mas o explanador da noite teve que socorrer em outros lugares, em outro lugar, teve problemas a resolver. Eu acho que vocês andaram pedindo paciência a Deus, não? Alguém andou aí fazendo nas suas orações, pedindo paciência a Deus. E Ele sempre envia a prova para exercitar a paciência. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência para me ouvir novamente. Mas vamos lá. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, que nos diz: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Daí a gente foi no dicionário Oxford buscar o que seria puro, para compreendermos na síntese da palavra o que é ser puro. E lá no dicionário está que se apresenta incontestável, completo, absoluto, pura verdade. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa questão do Livro dos Espíritos, item 10 e item 11, foi perguntado, Kardec perguntou aos espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos nos disseram: não, falta-lhe para isso um sentido. A gente sabe que a gente tem vários sentidos, mas nós não temos o necessário para compreender a natureza íntima de Deus. E Kardec ainda continua na pergunta, na questão 11. Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? E eles respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Olha só, isso não é qualquer coisa, isso não é uma promessa vã. Mas a gente vai analisar um pouquinho mais
como será isso? Se nós veremos e compreenderemos Deus quando formos espíritos puros, perfeitos, de coração puro, a grande questão é como purificar o coração, certo? Se eles nos disseram que a gente poderá compreender Deus, ver Deus, quando formos espíritos puros, perfeitos, com o coração puro, então o que a gente precisa entender? Como a gente pode purificar o nosso coração? Mas antes disso, mais uma análise. Com que olhos veremos Deus? Alguém se arrisca? Que olhos será que verão a Deus? Serão os olhos da matéria? Alguém acha que veremos Deus com os olhos da matéria? E a gente, pela resposta dos espíritos, a gente pode entender que não, porque eles nos dizem: compreenderão quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, não será os nossos olhos da matéria. Até porque a gente sabe, a gente já aprendeu com a doutrina dos espíritos, que Deus é incorpóreo, Deus é imaterial. Nós que já estudamos a doutrina, já temos pelo menos um pouco de estudo, de compreensão do livro dos Espíritos, a gente não pode mais pensar em um Deus, um velhinho de barba, sentado num trono, decidindo sobre a vida na terra ou em qualquer outro lugar. Deus é imaterial. Nós não podemos, e o que a nossa grande tendência como humanidade é fazer isso, pensar em Deus como em nós. Analisar Deus, refletir sobre Deus, mas a partir de nós. Não dá certo. Nós somos criaturas. Deus é criador do universo, de tudo que existe. Um Deus corpóreo e limitado não teria condições nenhuma de criar um universo, de manter esse universo, de estar presente em tudo e em todos. Então, ver como a gente entende na Terra, ver, enxergar, não está na cogitação, certo? Não são os nossos olhos materiais. Ainda temos também, no capítulo 10 do Evangelho, no item 9, é dito sobre o argueire e a trave no olho, que nos fala assim: porque vós vedes um argueiro nos olhos do outro e não vedes uma trave em seus olhos. E novamente a gente foi no dicionário. Argueiro é um cisco, uma pequena partícula. Trave, um pedaço de madeira, ou mesmo uma tora que escora uma construção. Isso nos diz de que a trave, de que a miopia que tapa nossos olhos tem vários tamanhos, né? São de diversas formas. Porque, na realidade, nós, na nossa condição de moradores temporários, de estudantes do planeta de provas e expiações, nós ainda temos uma miopia. Nós não enxergamos direito.
Diante disso, nós poderemos dizer: um dia vamos ver Deus e até compreendê-lo. Mas para isso, precisaremos ser espíritos perfeitos, de coração puro. Portanto, ainda não temos essa condição adequadas, ou pelo menos, eu falo por mim, né? De repente, algum daqui dos presentes já tem essa condição. Só posso falar por mim. Vai que a gente tem entre os irmãos aqui alguém que já adquiriu essa condição. Não é impossível, né? Mas então vamos pensar para resolver isso. Se não podemos ver Deus ainda, e poderemos ver no futuro, então temos que aprender, certo? É uma conclusão lógica. Se os Espíritos nos disseram que um dia veremos, mas que nos falta um sentido, que por estarmos obscurecidos pela matéria ainda não é possível, mas que poderemos ver quando formos espíritos perfeitos, isso quer dizer, se nós estamos no planeta para aprendermos e para evoluirmos, isso quer dizer que temos que aprender a ver. Certo? Todos concordam? É uma conclusão um pouco lógica, né? Então, nós temos que treinar os nossos olhos. Mas já sabemos que não são os olhos materiais. Então, quais seriam? Que olhos são esses? Quem arrisca? Quais são os olhos que nós veremos a Deus? Alguém se arrisca a dizer? Já matou a charada? São os olhos do coração, do sentimento. Esses olhos não são os olhos da matéria. Ok. Vamos continuar aqui. A gente tem que chegar a uma conclusão, né? Nós já sabemos que precisamos treinar. Acho que todos concordam que ainda não temos condição, mas se é possível a gente conseguir, a gente tem que aprender e a gente tem que treinar, né? É como um ofício. Digamos, você chega lá num primeiro trabalho, no primeiro dia do trabalho, e tem lá uma pilha de coisas para você fazer. Você ainda não tem todas as condições. Tem um certo treinamento teórico, mas precisa aprender, tem que praticar. É impossível? Não, é possível, mas é necessário a prática. Tá, nós temos que treinar. Acho que todos concordam. Como? Onde? Como que nós podemos treinar isso? E onde nós podemos treinar isso? Se nos falta o sentido para vermos Deus, não podemos treinar com Ele, Deus, correto? Diretamente com Ele, ainda não nos é possível, porque nos falta o sentido, os Espíritos já nos disseram isso. Aqui, eu gostaria de fazer mais uma reflexão com vocês. Se a gente for analisar, na nossa vida de aprendizado, de conquistas, de evolução, a gente vai perceber que em tudo, a gente precisa de relacionamentos. A gente precisa se relacionar com Deus. Alguém duvida disso? A gente precisa se relacionar com a gente mesmo, certo? Eu não tenho como fugir de mim. Posso andar, atravessar o oceano, ir para onde quer que eu vá. Eu vou comigo, certo?
eu preciso me relacionar com os outros. A não ser que eu seja um ermitão, vivendo lá, totalmente isolado do mundo, eu preciso me relacionar com as pessoas ao meu redor. Então, a gente está falando de relacionamento para treinar esse olhar do coração. Achamos o como? Alguém tem uma outra ideia, alguma outra sugestão? Se não, vamos ficar com essa mesmo. Agora, onde? Vamos ver. Quem aqui na Terra mais se assemelha a Deus, convive conosco, no mesmo nível em que nós estamos, e está disponível lado a lado para podermos treinar. Nós já tivemos aqui na Terra um representante perfeito de Deus. E eu acredito que todos saibam de quem estou falando. Um representante que se comungava com Deus e já, aquela época, há mais de 2.000 anos atrás, e até mesmo antes, muito antes disso, já via Deus, já tinha uma comunhão com Deus, Jesus Cristo. Nós podemos ir a Deus, ver a Deus, na maneira como Jesus se portou aqui. Mas para treinar, na prática, nessa escola prática que estamos, com quem vocês acham? Que convive conosco, que está no mesmo nível evolutivo que a gente, está ali disponível e foi colocado ao nosso lado na Terra. Os outros irmãos. Mas onde? E a gente pode dizer, onde formos. Onde formos, teremos outros irmãos relacionando conosco e convivendo conosco. Mas, sempre tem um mas, mais intensamente, aqueles que convivem conosco mais próximo, aquele caldeirão ali, muitas vezes em ebulição, no lar, no nosso lar. Daí chegamos a um ponto em que está ao nosso alcance agir. Até agora a gente analisou que poderemos, pelo menos, num futuro um pouco distante, mas que podemos treinar agora nos relacionando com os outros. Agora algumas perguntas para a gente refletir. E sempre que a gente que vem aqui à frente falar, não pensem jamais que a gente já consegue tudo isso, que a gente faz análise do Evangelho. Se nós estamos aqui falando, tivemos que estudar para isso um pouco, buscar no Evangelho, nossos ouvidos estão aqui bem próximos da nossa boca. É para nós primeiro. E essas reflexões são para todos nós. Estamos enxergando as pessoas à nossa volta, mas enxergando mesmo com os olhos do coração? Ou estamos míopes?
míopes. Nós enxergamos aqueles que não têm muito o que nos dar? Enxergamos os invisíveis da sociedade? Os garis, os frentistas de posto de combustível, os garçons que nos servem em um restaurante, o pedinte sentado em uma calçada que estende a mão. Nós enxergamos mesmo? Lembrem sempre que a noite toda que a gente estiver falando em enxergar, não são com os olhos da matéria, são com os olhos do coração. Enxergamos os nossos colegas de serviço, suas dificuldades, seus sofrimentos? Enxergamos nossos familiares difíceis? Ou apenas o vemos para criticar? Enxergamos nossos cônjuges, namorados, namoradas? Compreendemos sua essência? Enxergamos e conhecemos nossos filhos, pais, irmãos, avós? Será? Ou nós só enxergamos nossas expectativas sobre eles? Porque existe diferença. E nós confundimos muita coisa. Se tem uma coisa que o ser humano dá conta, é de se confundir nas coisas. Quantas vezes nós criamos expectativas sobre o outro, jogamos essa expectativa sobre eles e queremos que eles atendam nossas expectativas. Mas nós enxergamos a essência desse espírito imortal, milenar, que caminha conosco? E enxergar é também aceitar como ele está, como ele pode ser nesse momento. Nós enxergamos um filho com uma orientação sexual que não seja a nossa expectativa de paz, que a sociedade nos diz correta? Nós vemos nesse filho, um espírito milenar, que chegará à perfeição de um Cristo? Ou nós só colocamos a nossa lente na orientação sexual e isso parece que vai definir toda a vida dele? São reflexões que a gente precisa muito fazer. Nós dialogamos ou apenas damos ordens e queremos ser obedecidos? Que muitas vezes a gente confunde, novamente, nossas confusões. A gente acha que está conversando, que está dialogando. Com as crianças, então, a gente faz muito isso. Nossa, eu me lembro muito de fazer isso. Quantas e quantas vezes. Vem cá, vamos conversar. Isso. E a criança vai se encolhendo, e o diálogo se transforma em ordens, em críticas, em monólogos. E nós não paramos nem um pouquinho para pensar que ali está um espírito eterno, aprendendo com o nosso exemplo como educar, como amar, como se relacionar. Nós queremos ver Deus. Se a gente, com certeza, se perguntar, você gostaria de ver Deus?
Todos nós, com certeza, queremos. Mas ainda não conseguimos nem mesmo enxergar aquele outro ser humano que está ao nosso lado. Nos falta o sentido, não desenvolvido ainda, porque estamos muito preocupados com as aparências, com o que a sociedade vai dizer, com o que os outros vão pensar. Nós, mãe, então, além das nossas próprias cobranças, tantas cobranças que a sociedade nos coloca, temos que ser perfeitos, dar conta do emprego, ser o melhor funcionário, destaque do mês, ser a mãe perfeita. O filho se faz birra num supermercado, a gente se pudesse, pegava ele, colocava de volta no útero, para ele sumir ali e parar com aquela... Porque o que os outros vão dizer? Vão pensar que eu não dou educação para esse menino. A gente não está preocupado em sentir qual a necessidade daquela criança, daquele espírito, naquele momento. A gente está preocupado, o que vão pensar de mim? Que vergonha! E muitas vezes a gente piora a situação, ao invés de... Não é fácil, gente, isso a gente sabe, todo mundo que é pai, que é avô, que é mãe, sabe o quanto é difícil. Mas a gente já veio antes deles justamente para se preparar para isso. E a gente precisa, nesse momento, respirar quantas vezes for necessário. Enxergar ali um Espírito Eterno, Filho de Deus, que nós precisamos amar, com disciplina, dando o exemplo da educação, mas amar. Mas então, como é enxergar aquele que vive conosco, aquele que vive comigo? Como é enxergar com o coração? Para começar, nós já o dissemos, é aceitar os outros como eles são, como eles podem ser no momento. A gente cobra muito dos outros, cobra muito, muito mesmo, que quer filhos perfeitos, o melhor da sala, o melhor da escola, o mais educado, o mais arrumadinho. Mas a gente não aceita como são. E aceitar como é, não quer dizer ser conivente ou ser conivente com os erros, não. Aceitar o erro, não. Nós estamos falando de aceitar a pessoa com o que ela pode ser no momento, para aí podermos transformar no que virá a ser. Para começar é aceitar os outros, não aceitar que os outros não vão atender às nossas expectativas e nem nós vamos atender todas as expectativas dos outros. Isso é uma coisa que a gente precisava riscar da nossa vontade. Que os outros atendam todas as nossas expectativas e que nós vamos conseguir atender todas as expectativas dos outros e do mundo. Enxergar o outro é aceitá-lo como ele é, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ainda não compreenda, porque todos somos seres em construção. Aceitar o outro como ele pode ser agora é respeitá-lo, é enxergá-lo como um espírito eterno, assim como eu, que tem suas virtudes e desvirtudes,
mas com todo o potencial de crescimento. Jesus aceitou seus discípulos. Vocês acham que ele não sabia das dificuldades? Jesus reuniu os discípulos na Santa Ceia para dizer que ele seria imolado. E antes de começar o jantar, sabe que os apóstolos, os discípulos estavam conversando? Quem seria o melhor? Quem seria deles o maior? E eles eram os discípulos de Jesus. Imagina nós. Então a gente precisa muito se aceitar. Muitas das nossas dores emocionais, principalmente nos tempos de hoje, é a falta da autoaceitação, dessa expectativa grande de ser o melhor da rede social, de mostrar o melhor, porque todos estão postando coisas maravilhosas, todo mundo está sendo feliz e eu aqui me sentindo esse trapo. A gente está comparando a nossa coxia lá com o palco dos outros. Comparar não é uma coisa boa. Principalmente se a gente comparar só o que está à frente, o bonito, o pintado, com o nosso interior que a gente está vendo, está sentindo. E como eu treino esse olhar? Vamos lá, prática. Como eu melhoro essa visão que ainda hoje é míope? Que me faz acreditar que tudo tem que ser da maneira que eu enxergo como verdade? Como limpar essas lentes do egoísmo que diminui o outro e nos amplia diante dele? Como purificar nossos corações? Como limpar as impurezas do orgulho que nos dá uma visão distorcida do outro? Orgulho e egoísmo, segundo os espíritos, as duas maiores chagas da humanidade. Como? Treino diário. Para isso que estamos aqui, nessa escola prática. Treino diário e constante. E toda vez que eu for conversar com alguém, com aquele que convive comigo, com meu filho, com meu avô, com meu pai, com meu cônjuge, com quem quer que eu vá conversar, que eu vá ter um diálogo, que eu me imagine diante de um espelho e que eu me imagine recebendo e ouvindo aquelas palavras, aquele gesto, muitas vezes, ao falar com o idoso, que vive comigo, que eu tenho que repetir diversas vezes as mesmas falas, que possamos nos ver idosos. Como gostaríamos de ouvir? Em que tom de voz? Ao conversar com o nosso filho, adolescente, ampliar o olhar do coração e buscar enxergar quais são suas reais necessidades. Não as aparentes, não o filho rebelde, mas o Espírito eterno que Deus me concedeu por um tempo para eu poder ajudá-lo na condução a Deus. E assim, com todos, incluindo nós mesmos. Quantas vezes nós somos nossos próprios carrascos? Nessa empreitada, falharemos algumas vezes. Faz parte do treinamento. Quem em treinamento sempre faz tudo perfeito? Ninguém. Por isso que está em treinamento. Porém, se buscarmos fazer o melhor de nós, viveremos em abundância, mesmo com as dificuldades naturais, porque teremos o prazer de estarmos fazendo o melhor ao nosso alcance, usando a lente da compaixão, da benevolência, do perdão, do auto-perdão,
da aceitação e do respeito. Assim vamos treinando ver Deus em cada ser humano, compreender Deus em cada irmão. Dessa maneira, já conseguiremos ver, de certa forma, ver a Deus, porque Ele sempre enviará seu representante. Ele sempre se manifesta através dos seus filhos. Vamos incluir esses exercícios em nossas vidas? É uma proposta. Quem assistiu o filme Avatar, lembra que os povos lá não diziam, eu te amo. Eles diziam, eu te vejo. Ver o outro é reconhecê-lo como semelhante, é ir além da superfície, é mergulhar no ser. Significa mais do que ver o outro fisicamente. Ver um olhar amoroso dentro do outro, com compreensão, acolhimento e conexão de nossa vulnerabilidade. Humanidade e divindade em comum, porque somos vulneráveis temporariamente. Temos a nossa humanidade, mas temos a divindade dentro de nós. Eu vejo sua dor. Quantos estão precisando sentir isso do outro? Eu vejo seus potenciais. Quantos filhos estão querendo se matar porque ninguém vê seus potenciais? Eu vejo você e o aceito, e aceito tudo o que eu vejo, mesmo aquilo que não me agrada, mesmo aquilo que não se encaixa no meu padrão. E lembrando que aceitar, ver e aceitar, não quer dizer concordar, mas aceitar é aquilo que ele pode ser no momento. Porque daí nós poderemos dizer, eu vejo sua luz. Que façamos esses exercícios. Ao voltarmos agora para casa, que tenhamos esse treinamento contínuo, diário, de ver com os olhos do coração, aceitando como o outro pode ser, aceitando como eu posso ser no momento, para ir aos poucos, fazendo crescer, lapidando o que eu serei, para que minha luz e a luz do outro possa emergir. Muito obrigada pela paciência e uma boa noite a todos.